Alô, queridos, nós estamos mais uma vez aqui no Papo Convida, hoje sobre um assunto muito interessante que talvez esteja roubando muita coisa de você e você nem tenha percebido. Estamos aqui com a Lu, com a Dé, com a Débora, com a Luciana. Olá. E a gente está falando um pouquinho sobre o excesso de estímulos que a gente tem e o seu principal estímulo, que é o celular, mas como assim estímulo? Para que que a gente precisa disso? O que é importante, o que não é? Mas eu vou deixar vocês falarem primeiro, aí alguma coisa e apresentarem o tema. Sempre uma alegria estar com vocês, para estar compartilhando as coisas que o Senhor tem colocado ao nosso coração. E como você falou, os nossos assuntos sempre vão envolver família de alguma forma, porque é onde a gente está, né? É o centro da nossa vida, é onde o Senhor tem colocado o nosso foco nesse tempo, em crescer como família, em dar importância para a família e para tudo que acontece na nossa casa. E hoje em dia, né, temos mais um membro na família, então vamos falar sobre ele hoje. É, o que que vai rolar? Vamos descobrir aí. Acho que cada membro da família traz mais um membro para a família, né? Mas é muito especial o Papo Convida, porque tem muito papo, mas muito papo sem vida. Então, eu me alegro que a gente pode trazer vida para nós, vida entre nós, vida para quem está do outro lado, vida para quem tem desejo de algo diferente, algo que sacia de verdade. É, tem uma coisa que sem dúvida é muito boa dos nossos dias, que é o fato que as pessoas não precisam ficar circunscritas à sua realidade apresentada ou somente o pensamento da sua aldeia, da sua vila ou da sua casa. E isso nos proporciona avanços tecnológicos, nos proporciona conhecimento global, mas em algum momento é verdade que o fato de termos o mundo inteiro na nossa mão, na tela do celular, começou a gerar sentimentos, pensamentos e estruturas mentais diferentes. E algumas das quais eram importantes para nós deixaram de aparecer, de acontecer. Como é que a gente convive com esse super estímulo dos nossos filhos e algumas vezes roubando o desejo deles de uma conversa com os pais, ou de uma leitura, ou de um tempo onde eles possam ficar um pouco mais sozinhos para imaginar que está tudo apresentado ali, já não se precisa imaginar nada. Eu acho que nós somos de uma geração que nós sabemos o que é não ter um celular, né? Eu acho que os nossos filhos, né? Esses que vêm agora, eles não sabem o que é a vida sem celular. Nós sabemos, né? Então, eu acho que a gente tem uma lembrança de como a gente vivia, de como a gente se relacionava, de como a gente buscava as informações, né? Nós somos do tempo onde nós íamos à biblioteca, onde nós comprávamos a Barça, onde nós íamos atrás de conhecimento. Se você não conhecesse uma cidade, era muito difícil você saber detalhes do que tinha lá. E hoje está tudo muito acessível, né? Então, talvez nós que ainda nos lembramos de como é isso possamos pensar assim, nós temos uma responsabilidade, talvez uma condição de ajudar essa geração de uma forma que ela mesma não tem, né? O que você acha, Lu? Não é verdade? Tipo, meus filhos não sabem, né? Mas como que era antes? E, claro, eles ainda tiveram uma infância Sem sem, celular. sem celulares, mas já tinha, né, as telas, já tinha séries, já tinha muita internet à disposição. Então, eu acho que já foi um pouco diferente. E as crianças que estão crescendo agora, elas já crescem com o celular, né? Então, os nossos filhos ainda tiveram um pouquinho menos de acesso do que a geração que está vindo agora, ou do que os futuros filhos deles, nossos netos, pelos quais nós tanto ansiamos. É verdade. Mas eu diria assim, eu como estou com os filhos adultos e nenhum morando dentro da nossa casa, né? Eu percebo, né, eu me sinto até mais confortável falar um pouco na questão de casais e de família, que é o que eu tenho tido mais contato. Como isso está interferindo nos casamentos também, né? Não é algo só da nova geração, mas aqueles que já conheceram vida sem celular. Também hoje tem um componente novo aí no casamento, né? Às vezes uma pessoa, né? Um boi na linha aí no casamento. É muito comum a gente estar num restaurante ou estar em algum lugar e ver duas pessoas almoçando e um com o celular, até falando com o outro, mas com a sua atenção voltada para o celular. E eu imagino que poucas dessas devem ter uma necessidade ou estão trabalhando naquele momento ou alguma função importante, porque certamente isso seria justificável. Mas muita gente no vício de estar ali atualizando
uma mensagem que nem sempre é uma notícia importante ou nem sempre é algo que vai fazer diferença na vida dele. Vocês acham que as pessoas estão viciadas nesse toque né, nesse transtorno de olhar para o celular e ver alguma coisa que já estava lá antes e vai estar depois, mas parece que o momento não é o mesmo se a pessoa não tiver com o celular. É isso mesmo, Débora? Eu acho, com certeza, se torna um vício, né? Porque eu acho que isso mexe com o cérebro, né? Não é apenas uma coisa emocional, uma necessidade natural. Eu acho que a pessoa fica dependente daquilo ali, como às vezes está dependente de uma droga, né? Emocionalmente, na mente dela, no cérebro dela, ela está dependente daquele estímulo, como você falou antes. Com certeza, eu creio que vicia, que é um vício, que é algo que está muito presente na nossa geração, né? É como eu estava lendo um dia desses algo e o autor dizia assim, sobre esses assuntos que a gente está falando aqui. E ele fez um comentário que eu achei tão interessante. Ele disse que a gente está alimentando a nossa alma, nos alimentando. Ele fez uma analogia com o corpo, que assim como no corpo, se a gente comer muito, muito rápido e só o que a gente gosta, o resultado vai ser muito ruim. Na questão da informação, de uma maneira geral, se a gente consome muito, muito rápido e só o que a gente gosta, que é toda a realidade da internet hoje, redes sociais e tudo isso, o resultado não é bom. Porque, ainda que seja um conteúdo bacana, o fato de você comer muito rápido e você comer só o que você gosta, isso vai gerar um mundo quadradinho, você não vai absorver. Ele fala muitas coisas aí das consequências, mas eu achei muito interessante, achei um ponto assim bacana para refletir Eu sobre. acho que a gente tem duas coisas que a gente podia pensar um pouco. Primeiro, quando eu olho para o que me é sugerido para ver, eu não gosto do que eu vejo. Quando eu olho e falo, por que tem esse vídeo? Por que me sugerem esse produto? Por que me sugerem isso? Eu não gosto, não me representa no meu pensamento. Mas a verdade é que o que é oferecido para a gente é exatamente o que nos representa. Isso. Porque a tecnologia do celular ou das redes sociais, que talvez a gente possa afunilar um pouquinho e pensar na rede social, porque a maior parte das pessoas não está vendo uma notícia de um jornal. A maior parte das pessoas está ali na conexão das redes celulares mais populares, do Facebook, do Instagram, do TikTok e de outros aí, né? E o que acontece é que a moeda das redes sociais é fazer você ficar quanto mais tempo, melhor. E para você ficar mais tempo, eles querem dar o que você deseja. Isso. Então, eles ficam fazendo as conexões corretas para entender o que você deseja. E talvez quando você olha para o seu timeline, você descubra exatamente qual é o seu desejo. Porque eles sabem mais que você sobre o que você quer ver, sobre o que te atrai, sobre o que coloca você para cima. Então, a gente fica naquela bolha, porque você só recebe o que você gostaria de ver, de ouvir, de receber. Por exemplo, eu nunca vou receber um elogio ao nosso STF. Eu nunca vou receber aí, olha só como é bonito aquele barbudo naquele palácio, porque não me interesso, porque é totalmente contra o que eu, né? Nunca recebi um elogio, né, a essa pessoa aí. E por quê? Porque eu não gosto, não gostaria, talvez isso me fizesse mudar de rede social ou desligar o telefone. Então eles ficam pesquisando a gente para saber o que a gente quer ouvir e dão mais do que a gente quer, mais do que a gente quer, mais do que a gente quer. E você tipo, prende assim, né? Verdade. Eu acho que o fato de que tem muitas coisas boas junto com as coisas ruins, talvez isso faça com que as pessoas se percam, né? Com que a gente se perca, vamos nos colocar junto, né? Porque eu acho que tem coisas, informações desnecessárias, tem muita coisa que tira a gente do foco, mas claro que tem muita coisa boa, né? Eu acho que isso nos dá um acesso a coisas que a gente precisa e que a gente necessita. E talvez aqui fique a confusão, que as pessoas não consigam separar ou não consigam escolher de uma forma intencional, né? Acaba pegando tudo. E nesse pegar tudo, né? Eu acho que sem dúvida, vamos dizer assim, algumas pessoas ficam apavoradas, né?
Ah, inteligência artificial. Ah, isso ou aquilo, né? Então, se disser para elas, olha, o mundo vai acabar com gente se esfaqueando. Então, elas vão comer com a mão e com o dente, né? Não vão mais usar talher porque alguém vai se esfaquear no final. Ainda que o mundo vai acabar em gente se esfaqueando, não estou dizendo isso, mas hipoteticamente, eu vou usar os talheres na minha casa para cortar carne, para colocar o arroz e o feijão em cima do garfo e tá tudo certo. Agora, quando você fala, ah, que terrível, isso está acontecendo, é faca do demônio, é o garfo do demônio. Aí o que vai acontecer? Você vai comer com a mão, você vai quebrar o seu dente e ainda assim o mundo vai terminar em facada. Você não vai alterar o curso do mundo porque você usou, porque você não usou. Mas talvez reconhecer as armadilhas que estão Uhum. aí possam ser significativas para a gente. Eu acho que isso é bem importante e eu acho que a moderação entra aí, né? Talvez uma boa palavra fosse isso, que a gente pode ter a capacidade de dizer sim e não para isso, né? Sem perder o foco da nossa vida. Eu acho que cada um precisa ser honesto para dizer não. Porque senão a gente vai viver nesse ciclo de consumir muito, porque é rápido, né? É rápido. Quantas informações e toda a internet hoje, né? As redes aí, elas estão para vídeos de 30 segundos, 15 segundos. Então pense uma hora que você tira lá, não estou fazendo nada. Quanta informação a gente está digerindo nesse tempo, né? É rápido, A comendo muito, informação muito direta e a rápido. subliminar e tudo Sim, tá entrando. muito, muito rápido e daquilo que, né, que vai selecionando e daquilo que a gente gosta. Talvez a gente pudesse dizer que tem duas formas de você usar um aparelho celular, não na função de celular, porque eu não lembro quando fiz a última ligação. Sim, Sinceramente, sim. provavelmente 2 anos atrás foi a última vez que eu usei a função ligar lá da ligação de celular, né? Porque é até considerado uma coisa meio unpolite, né? Invasiva. Invasiva, isso. Eu queria achar essa palavra rude. Vamos lá. É considerado rude você ligar para alguém hoje em dia. Você Uhum. tem que escrever para ele: Oi, posso te ligar? Para que dá à pessoa a opção de fingir que não te viu. Ou posso mandar um áudio? Misericórdia, gente. Não me mandem áudio. Né? Aperta o microfoninho lá que você fala e ele escreve, né? Mas vamos lá. E a gente não usa, mas na função de tablet, né? Para ler a notícia, eu acho que a gente pode funcionar de duas formas. A forma passiva, que você está ali só empurrando para cima e consumindo o que quer, ou a forma que seria mais proativa, que é quando a gente vai atrás de uma informação. Eu quero saber alguma coisa sobre isso, eu vou lá, eu Uhum. encontro, Uhum. encontro as divergências, porque sabendo usar você tem como é, achar o que te convém, não só o que querem que você leia. Eu acho que talvez esse pensamento que eu posso ser proativo no uso das telas, isso possa fazer diferença. O problema é que não é assim, né? Para mim não é assim. Eu preciso ficar consciente, porque se eu me entregar à inconsciência, eu fico ali empurrando para cima e vai embora. Uhum. Eu acho que acabamos usando mais o Instagram, né? O Facebook já tá ficando um pouco, né, retrógrado. Ela já é do Instagram, agora Agora já as tem mais outras, jovens estão no TikTok, né? tem outras redes sociais, aí a gente perde a conta, né, quando a gente Na fica verdade, os sabendo. jovens vão para a rede social onde os pais não estão. É, né? Ah, Infelizmente. os Ou jovens tem tinham vários Facebook. perfis, né? Os jovens tinham Facebook e os pais foram para lá. Aí os jovens foram para o Instagram. Aí os pais foram para lá. Agora os jovens estão no TikTok, o TikTok, os pais estão indo para lá e eles já estão achando a próxima Talvez rede o aí. Twitter, né, seja onde todos transitam. Gente, eu não tenho Twitter ainda porque não dei conta. Meu Acho que Twitter tá nem vou lá com 15 começar. anos já. Sei lá se é 15 anos, mas é muito Só tempo. um adendo aqui, ó. O nome dessa. Porque tá até diagnosticado agora isso, né? O nome é nomofobia, que é um medo irracional de estar sem celular ou aparelhos eletrônicos no geral e provoca a sensação de desconforto e ansiedade. No Brasil, 34% das pessoas admitem ficar ansiosas longe dos celulares e 54% têm medo de se sentir mal por não estar perto do aparelho. É como se as pessoas ficassem fazendo
projeções mentais. Se acontecer alguma coisa com meu filho agora e eu não tiver com o celular, Uhum. o que que vai acontecer? Ah, mas se eu precisar falar com meu marido agora, com minha esposa agora, ah, mas se acontecer alguma coisa no mundo, se derrubarem as torres gêmeas, eu tiver sem celular, talvez elas caiam em cima de mim. Sei lá o que que passa na cabeça, mas é essa ansiedade da eu preciso da informação agora. E eu acho que isso faz com que os pais entreguem o celular na mão das crianças muito cedo, né? Essa semana eu estava atendendo uma mãe que está com dificuldades com a criança, né, com quase 12 anos por isso. E daí quando eu questionei o porquê essa criança já tinha celular, era esse o motivo, né? Ah, porque às vezes precisa ligar, precisa pedir alguma coisa, às vezes fica um pouco sozinha em casa e tudo mais, né? E eu acho que essa não é a história dela, eu acho que essa é a história da maioria dos pais, né? Que tem que trabalhar e deixa uma criança ou mais em casa, né, junto e enfim. E aí ela estava me pedindo conselho, o que eu faço agora, né? Eu lembro que a nossa filha não gostava de sair às vezes com a gente. Ah, eu quero ficar em casa, eu estou fazendo alguma coisa em casa. E eu acho que ela está por aí pelo estúdio, vai ouvir essa história e vai achar engraçado. E uma vez a gente saiu, e ela sempre gostava de ficar em casa, né? Vai sair, ah, onde vocês vão? No mercado, vamos junto. Ela era nova, tinha 8, 9 anos. Ai, mas eu posso ficar em casa? Falou, filha, você não tem medo? Não, do que tem em casa quando vocês estão é a mesma coisa que quando vocês não estão. Então era tranquilo. E aí, quando a gente saía, rapidamente, algumas vezes a gente deixava ela em casa. E um dia a gente foi no dentista e ela ficou na parte de fora, lá na recepção do consultório. E quando a gente estava voltando para casa, ela teve uma conversa conosco. Falou: não posso ficar mais em casa. Por quê? Porque eu li que é abandono de incapaz. Tinha um jornal lá. Jornal, gente, eram umas folhas grandes de papel que Ainda vinha existe escrito. jornal, amor. Mas ninguém vai saber o que é, né? Porque o jornal que existe só serve para outra coisa. Aliás, nem serve porque pode causar irritação, né? Mas basicamente, né? Os maiores da nossa nação, né? Vamos proteger aqui. Aqui na nossa cidade tem bons jornais, mas é o último reduto do jornal impresso, né? Mas vamos lá. E ela leu lá que era abandono de incapaz. A partir daí, falando De sobre certa forma, ainda continua sendo. mas falando sobre abandono de incapaz e sobre esses incapazes que ficam com 25, 30 anos e continuam incapazes, ah, nós podemos dizer não. Tá? Eu estava pensando, agora mesmo estou entrando num momento onde eu vou usar o celular na metade do dia. Então, pensando em coisas práticas, né? Usar o que eu quero do celular, mas ter um período do dia, né? Daí vou inaugurar, vou olhar pela primeira vez o celular lá depois do meio-dia. Então, antes de ir dormir, não vai mexer no celular e vai deixar até o outro dia, meio-dia. Eu vou descobrir se isso vai me fazer bem. Eu acho que provavelmente vai me fazer bem. Nós temos a condição de fazer isso, mas os filhos talvez não tenham. Por quê? Porque eu vou para o restaurante e vejo que na mesa do lado tem pais que sentam, colocam filminhos nos celulares ou no tablet, dão na mão das crianças e vão pegar comida. Tem gente que vai à igreja e leva o fone de ouvido para o filho ficar na igreja, mas não interagir com o que está acontecendo ali. Ele está ali, mas ele está assistindo alguma coisa, está em outro mundo, tá em outra. Aí sim, né? Para os malucos que falam de matrizes e tal, né? Do Matrix. Então, assim sim, é outra Matrix, né? Eles estão em outro mundo, em outro espaço. Como que uma criança que é educada para sentir-se confortável nesse mundinho, que acessa esse mundo diversas vezes ao dia, vai poder dizer não à sugestão que esse mundo dela dissera a ela no futuro? Eu acho que ela fica completamente desarmada, né? Ela vai crescendo achando que essa situação é normal, que aquilo ali deveria ser assim e só vai progredir, digamos, né? Então é uma coisa que ela está completamente aberta à sugestão dos pais, né? Nessa época da vida e aquilo ali está sendo um mal dado a ela como se fosse bem, né? O mal é chamado de bem, né, Lu?
Então eu acho que precisa soar esse alerta na nossa vida, nós precisamos fazer esse alarme soar na vida dos pais, né, nessa estação e ajudá-los a enxergar coisas que talvez eles não estão percebendo, porque eu acho que nenhum pai faz isso conscientemente achando que é uma coisa ruim, né? Ele faz por um bem, digamos assim, porque ele tem uma necessidade naquela hora que ele deseja suprir, né? Porque ele acha que para a criança aquilo ali vai ajudar naquele momento, então não é uma coisa que está sendo feita conscientemente pelo mal de uma geração, né? Eu acho que é uma distração, é uma permissão muito. Mas é uma covardia, né? Sinceramente, é uma covardia você. Ok. Uma vez, em uma circunstância, em um momento, você dá a tela ao seu filho para você conseguir fazer algo. ah, Pode ser, não sei se pode, mas eu absorveria isso, ok? Tem um momento especial na semana, naquele momento. Agora, dá uma tela para todos os filhos. Eu acho que é uma escala, né? Eu lembrei que eu não posso falar nome de remédio, mas os pais abdicaram do tempo com os filhos há muito tempo, quando se colocaram debaixo de uma necessidade de compra e a mulher tem que trabalhar bastante, e o homem também, para tentar comprar tudo que puder. Aí já tira os pais dos filhos. Depois, destitui a autoridade do pai, destitui a autoridade da escola, porque a maldita educação positiva diz que os filhos não podem ter hierarquia na escola, diz que não pode ter hierarquia em casa. E, assim, como não tem crime de opinião no Brasil, eu vou ficar por minha opinião. Minha opinião é que isso é loucura. Mas tudo bem, daí as crianças começam a ficar completamente insanas. Aí, como não posso dizer o nome do remédio, a gente vai dizer. Aí chamam a tia Rita e põe para dentro da criança, né? Aí a criança começa a ficar bobada. Vai babar? Estímulo. Então, eles abobam as crianças e depois estimulam as crianças. Pobre desses ratinhos de laboratório que hoje vão para a escola, que hoje vão para o restaurante, que hoje vão para a igreja, que hoje vão, mas nunca estão lá. Eles estão, na verdade, diante da telinha ali no mundinho deles, né? Que mundo tem para eles? Porque se um dia cair a internet, talvez eles estejam na caverna de Platão. Talvez a solução seja trabalhar principalmente com a mentalidade dos pais nesse tempo, né? Eu acho que o Senhor tem nos chamado para isso pessoalmente, como igreja. Nós temos enxergado a família como a solução de Deus para esse tempo, né? Para toda essa disfuncionalidade que está acontecendo. Eu creio que nós podemos ser a esperança para soar esse alarme vivendo de uma forma diferente. Eu acho que quando a gente começa a se conscientizar as pessoas ao nosso redor, conscientizar uma comunidade, nós começamos a gerar esperança para que as pessoas possam ter um lugar para olhar. Porque quando a gente olha ao nosso redor, está todo mundo vivendo da mesma forma, né? E aquele que não está encaixado nesse padrão começa a se tornar o ET, né? O que ainda não aderiu. Hoje, uma criança com 12 anos que não tem um celular ainda, ela é discriminada na sua sala, né? Como que você não tem um celular? Por que você ainda não tem? Será que eles vão pôr um banheiro para gente que não tem celular também? E o pai começa a se sentir obrigado a suprir a necessidade, né? Quando eu conversei com essa mãe, ela estava me falando que a escola gera essa necessidade, porque a escola começa a dar trabalho, tem que baixar um aplicativo e tem coisas que são geradas para que a criança faça e ela precisa de um celular para fazer aquilo que a escola propõe, né? Então já começa aí a complicação, né? Abraçaram Marcuse. Puxa vida. Eu acho que a chave sempre são os pais, né? E a cultura que está na vida dos pais é o que a gente, como pais, coloca na vida dos filhos, né? Como vindo de dentro de casa. Se a gente olhar aí, né, para os casais, os casamentos, uma das grandes queixas desse tempo, né? Quando a gente conversa com os casais e a gente que atende mais mulheres e tal, é o intruso no casamento, né? É o celular. Então, já o marido e a esposa já não têm muito tempo juntos, porque quando estão juntos, querem cada um ficar no seu mundo, um mundo virtual, um mundo onde só vê o que quer, só, né, onde não precisa fazer nada, onde só come o que quer ali, né? E então, se o casal já tem essa distância daquilo que foi criado para conectar, para aproximar, né? Claro que gera distância, porque você está ali com o mundo na mão, mas você às vezes não sabe o que está acontecendo com a esposa que está do lado, o filho que está ali no mesmo ambiente, está cada um no seu mundo. Mesmo estando, mas cada vez menos está no mesmo ambiente. Porque Sim.
pessoas estão assistindo a mesma coisa, cada um no seu quarto, né? Tirou a sala, tá virando um lugar que não precisa ser limpado tantas vezes na casa onde tem adultos, porque os adultos não param por lá, eles estão no quarto ou em algum lugar onde estão sozinhos assistindo ou vendo alguma coisa. Agora, Talvez a gente precise pensar um pouco agora também nas soluções para isso, né? Porque eu creio que muitas das pessoas que talvez possam estar ouvindo nesse momento estão pensando, mas tá, e aí? Eu creio que as mães, os pais, nesse momento, muitas vezes se questionam e se perguntam, mas o que eu posso fazer? Como eu vou lidar com a minha criança que já está viciada ou que precisa do celular até nessa questão da escola? E essa foi a pergunta daquela mãe para mim naquele dia, né? O que que eu faço agora, né? Tá, então eu posso ter feito algumas coisas erradas até aqui, mas me deu um caminho de volta, né? Como que eu faço para ajudar a minha criança, meu pré-adolescente, o meu ou eles falam adolescente quanto tempo de tela? a As pessoas lidar com perguntam, isso né? de uma forma saudável. Quanto tempo de tela é saudável para uma criança até 8 anos de idade? Eu acho que o tempo é uma coisa, é um segundo Até passo, eu 8 não acho, é né? relativo, né? Até 8 não é relativo, né? Quanto tempo de tela para uma criança? Zero. Eu acho que isso é um segundo passo. Eu acho que o vem antes, assim, o estilo de vida, né? O como viver, o como lidar, o como até com as questões da escola, né? Da necessidade que surge. Eu acho que tem muitas coisas. Eu acho que tá, então eu vou tirar a tela e vou fazer o quê com meu filho? Talvez aqui tem Ah, uma pergunta então você anterior, está né? dizendo que Tem os que pais estão construir alguma coisa. usando isso, né? Fala, sabe, quando a gente era criança, meu pai sempre ri de uma história que um amigo dele levou para eles uma coleira para criança, que colocava no pé da mesa, prendia aqui e prendia as pernas e a fivela ficava bem no meio das costas. E ele falou: em casa a gente deixa as crianças, quando volta eles estão dormindo. E aprendiam as crianças literalmente numa uma coleira, colocavam ali o que eles precisavam, Se fosse hoje, um preso, os pais. mas certamente, mas a pessoa veio falar para eles como uma coisa: olha, a gente dá para vocês essa coleirinha aqui. E certamente deveriam ser presos? Claro que deveriam mesmo, né? Porque é uma agressão. Imagina o sentimento de abandono, de desvalor. É colocar a criança no lugar de um animal. E por que a gente não fica tão escandalizado com essa coleirinha tecnológica? Porque você pode deixar o filho lá 2, 3 horas e você pode fazer o que quiser e ele fica amarrado lá, porque ele não consegue se desprender daquele estímulo que ele está vendo. E sem falar que imediatamente ao estímulo do desenho vem o estímulo da pornografia, vem o estímulo da violência. E aí a gente pode deixar para uma outra história. Mas eu queria trazer para a mesa o pensamento de que há muito pouco tempo o dono, né, entre aspas, porque lá é dono, não é como aqui que é só seu, é, do TikTok foi perguntado sobre seus filhos usam TikTok. Ele falou: não, eles não têm 13 anos. Eles têm 8 e alguma coisa, 8 e 11. Ele falou: não, eles não usam porque não é apropriado para a idade deles. Mas o mundo usa, as crianças do mundo usam. Mas as pessoas que estão por trás, muito se fala de que os grandes líderes da indústria da tecnologia, os seus filhos estudam em escolas que não usam tecnologia. Escolas analógicas, usam papel, usam lápis de cor, usam giz de cera. Por que quem criou a tecnologia não submete seus filhos a ela? Talvez porque já perceba, né, o benefício, mas perceba o dano também, né? Talvez muitos não estão ainda nessa fase de enxergar o dano. E a moderação, né? Eu volto a essa palavra. Eu acho que tem tantas coisas boas que a gente aproveita e que, né, nessa situação aí, tipo, é uma informação que eu nem tinha, né? Que hoje as escolas estão dando tarefas e essa interação já, né, com uma criança na escola através dos aplicativos. Mas ok, então, se a criança tem trabalho de escola, arará, sei lá, para fazer ali, mas o que ela faz na hora que ela não tem que fazer isso, então, né? No seu lazer, no seu. Mas eu acho que isso não é nenhuma vontade da escola. Eu acho que a escola está aceitando como uma verdade que todas as crianças já estão conectadas. Eu não imagino que alguém sem consciência ache que seria ah, útil aproveitar esse caminho e viciar a criança, né? Porque está dando uma droga, é uma Sim. droga tecnológica, não é uma droga
efeito direto sobre o organismo no físico, mas é sobre o organismo, posto que isso altera. Vamos pegar por esse viés aqui, que ele é muito importante. Você tem um número de sinapses, você tem um número de ligações e de estímulos cerebrais. Quando você vê uma imagem com som e quando você é surpreendido por uma imagem, quando acontece uma explosão no filminho que você está vendo no celular, que você nunca vai ter quando você está lendo um livro. Você começa a ler uma história e naquela história você tem que usar a sua imaginação. Você lê o que está descrito na história e você imagina a história. E você tem picos moderados de adrenalina, enfim, os estímulos, né, os neurotransmissores, dopamina, ocitocina, serotonina, as endorfinas. Mas quando você está no estímulo do filme, ou do celular, e o barulho, e as cores, e as explosões, esse pico vai lá em cima. Você vicia no pico e passa a não conseguir mais parar para ler, porque a sua imaginação não te leva ao mesmo pico. É por isso que muito homem não quer mais as suas esposas. E você acha aí casais que vão para a cama juntos uma vez cada semana. Gente, né, fraquinha. O que acontece? O cara tá lá na pornografia há quanto tempo? O estímulo das loucuras que ele fica assistindo faz com que ele tenha picos que ele não vai ter na cama dele. De estímulos, de loucuras, de coisas que não seria interessante que o ser humano tivesse a visão ou o pensamento de que aquilo poderia acontecer. O que acontece é que os estímulos menos intensos perdem o sentido para ele. Será que nós não estamos fazendo isso com as crianças? Treinando as crianças para serem viciados em pornografia ou em violência ou nesses estímulos? E aí, como é que a criança vai ler uma história? Talvez aqui está um caminho de volta, né? Um caminho de cura e uma das soluções práticas que a gente possa dar, né? Aqueles que estão nos ouvindo aí, que têm crianças pequenas, ainda retornar aos livros. Lembra, Lu, quando a gente comprava os livros, né? Nós sempre tivemos esse hábito de trazer livros de presente para as crianças, né? De viagens e tudo. Eu cresci num lar onde nós tivemos muito estímulo de leitura, né? Então, nós participávamos do círculo do livro, assinatura, né? Que chegava um livro, né? A gente ficava no esperando o mês de escolher o livro e tudo. E a gente ensinou isso para os nossos filhos porque nós fomos ensinados. E talvez hoje nós temos pais que não foram ensinados nisso, que não leram e não sabem fazer isso com os seus filhos, né? Então, quem sabe resgatar isso. E hoje tem tanta coisa boa, né, à disposição na questão da leitura para criança, para adolescente, para adultos, né? Talvez aprender a escolher coisas boas e poder trazer isso de volta para a mão das crianças, voltar a ler história antes de dormir, voltar a ler história na tarde, em vez de vamos assistir uma coisa junto, um desenho junto, vamos ler um livro juntos, eu leio um pedaço, você lê um pedaço. Eu acho que hoje tem livros com quebra-cabeça, que você lê a história e vai montando. Tem muita coisa boa para a criança nesse lado, que às vezes os pais não buscam, né? Busca aquilo que está na mão. Dá para jogar o livro para a criança e assistir o dorama? Porque quem quer abrir mão da doutora bonitinha lá, ou do doutor autista, ou da história, né? Ou agora nós temos aí, já tínhamos, né, uma grande parte da população que era viciada na novelinha da Prateada, e depois saiu da novelinha, né, da Globo. E aí saiu da novelinha da Globo e passou para a novelinha da Netflix. Eu acho que a gente está falando sobre mudar um estilo de vida, né? Nós falamos antes que a gente precisa atender a família. Então, não é atender a criança, é atender a família, né? Porque dá trabalho. Criar um filho dá trabalho. Mas brincar dá será trabalho. que a parte do exagero do uso das telas, parte desse processo não é um desejo das famílias de não se dar ao trabalho de criar filhos? Eu acho que a gente já está no ponto de quem não quer se dar ao trabalho de criar filhos não está tendo os filhos, né? Ou está tendo só um filho, ou está pensando se ainda vai chegar nesse lugar. Eu acho que o alarme que está soando ele é muito mais profundo do que esse assunto que a gente iniciou aqui, né?
Mas eu acho que trabalhar com essa mentalidade, ajudar as famílias a resgatar isso, né? Nós estávamos falando aqui de uma das soluções, né? De uma pequena solução, que é começar a tirar o olho da tela e começar a colocar num livro, começar a colocar na palavra do Senhor, começar a gerar esperança, né? De voltar a ter um relacionamento saudável, de voltar a ter diálogo ao redor de uma mesa, né? Nós temos lá na nossa comunidade um curso que chama Experiência do Lar, onde nós falamos um pouco sobre isso, né? Como a mulher pode promover uma experiência boa no seu lar, promovendo um relacionamento saudável, A promovendo mesa. um ambiente agradável na mesa, né? Para as refeições, para diálogo, né? E uma das coisas que é falado lá é na hora das refeições, larga o celular, tira o celular, combina com todo mundo que nós vamos sozinhos para a mesa, Gente, né? hoje eu fiquei muito bravo que a minha família almoçou antes de eu chegar na minha casa. Mas eu fiquei muito bravo. Porque ele não usou o celular, gente. Então, Porque ó, eu não às estava vezes a viciado falta e do olhado celular no pode trazer um celular. problema para a pessoa. Mas tudo bem, tem micro-ondas, né? Ele comeu frio. Mas o ponto é que a Débora está falando, né? Essa valorização do estar junto, essa valorização. Porque, assim, se a criança for viciada no celular antes da leitura, dificilmente a leitura vai fazer sentido para ela. E aí, para ela gostar de. Como a gente fez para os nossos filhos? Nossos filhos leem. O que a gente fez para os nossos filhos lerem? A gente não fica dando dicasinha, mas talvez essa seja importante. Eu sempre contei histórias para as crianças à noite, na hora de dormir. Antes delas dormirem, tinha a hora da história, e elas amavam essa hora da história. E eu sempre tinha um livro comigo. Mesmo que eu não estivesse lendo a história que estava no livro, sempre que eu contava uma história, eles diziam, queremos inventada, queremos inventada. Aí, ok, vamos contar uma história inventada. Mas eu tinha um livro na mão todas as vezes que eu contava uma história. Eu queria contar do livro que era mais fácil, não tinha tanta criatividade. Mas por que era tão interessante isso? Porque vai ter o tempo que o pai não vai ficar do lado da cama para a criança dormir. Mas ela faz uma transferência emocional para o livro. O livro é aquilo que traz para mim aquele conforto. O livro é aquilo que traz a surpresa. O livro é aquilo que traz essa conexão. Então, quando você não está mais no quarto contando a história, ela acha a história e sente a conexão com você. Então, quando a gente conta a história para os filhos desde pequeno com um livro, você faz aí uma conexão do sentimento que ele tem de pertencimento, de importância. Afinal de contas, meu pai ou a minha mãe, eles gastam aquele tempo ali comigo para me fazer feliz. E aquela felicidade antes de dormir fica associada a alguém com um livro na mão. Quando esse alguém sai, a criança ganha esse protagonismo. Ela pega o livro e ela acha aquela alegria que ela tinha quando o papai e a mamãe estavam ao lado, lendo e contando a história. Mesmo que contando uma história, como eles diziam, inventada, tinha o livro na mão. E são muitas coisas assim que a gente... Ler faz diferença, né? Eu não sei onde eu li isso, mas eu li em algum lugar e fez diferença na nossa história. Agora, a gente estuda para tanta coisa. A gente estuda para a nossa profissão, a gente estuda para ganhar dinheiro na internet, a gente estuda para lançar produtos magníficos, para escalar, a gente estuda para vender. Mas quem estuda para aquilo que talvez seja a coisa mais importante que o ser humano faz na Terra, gerar filhos e entregá-los diante de Deus maduros? Eu acho que a gente precisa contar com a graça, a misericórdia e o agir do Senhor para essa restauração na vida das famílias, né? Porque quando a gente começa a falar, como a gente falou aqui, né, de toda uma situação que está acontecendo, de toda uma dor que já tá aí, né? Já está instalada nas famílias. A gente está falando aqui de coisas que poderiam ser feitas, né, com uma criança, mas e quem já não tem mais a criança, já tem um adolescente, ou quem já está numa situação que olha para ela e pensa assim, é irreversível, e agora, né? Eu creio que nós precisamos contar com a graça do Senhor e com o agir sobrenatural para a gente refazer um caminho como família, né? Para a gente apontar um caminho novo para os nossos filhos e ajudá-los, mas precisa ter uma disposição no coração de cada um de nós, né? Nós precisamos pedir a ajuda ao Senhor e orar por isso, e esse tem sido uma das coisas que nós temos feito como pastores, né? Como líderes nessa igreja, porque nós vemos muitas famílias nessa situação
que aparentemente é irreversível, né? Mas nós cremos que nada para o Senhor é irreversível, né? Não tem nada que, se o Senhor agir, alguém possa impedir. Talvez aqui é um lugar de fé, né? Que toda essa situação na família se reverta, que toda essa crise, né, que está já instalada na nossa geração, possa de alguma forma ser tocada para ter uma mudança. Agora, uma coisa a gente pode dizer, se quiser chamar de dica ou não, é uma coisa que você não deveria fazer, porque não vai adiantar nada, é chegar pro seu filho de 15, 16 anos e dizer: a partir de agora é 1 hora de celular por dia. A partir de agora, se você não conquistar o coração, se você não se envolver no processo, se você não trouxer ele para a sala para estar com ele, aí você não quer estar com ele e você quer impedir o mundo que está no celular dele de estar com ele. É cruel. E principalmente se nós não temos a cultura da obediência ou a cultura da submissão, aí é preparar para a guerra, né? Vocês acham que dá para dizer: ó, agora, a partir de agora é assim, até às 6 da tarde tem celular, depois deixa aqui na caixinha aqui, eu entrego para vocês de manhã. E aí? Com certeza não. Eu acho que tem algumas coisas que podem ser feitas, né? Tanto com aquela mãe que eu atendi, eu disse para ela: olha, eu acho que você poderia entregar o celular para sua filha na hora dela fazer o trabalho, né? Você poderia deixar alguns momentos numa necessidade dela, mas administrar isso junto com ela, né? Uma das coisas que foi falado também sobre os adolescentes é recolher o celular à noite, então não deixar esse adolescente ir para o quarto Ficar com o no quarto, celular. isso acho importante. É importante. Então, nós até atendendo uma família, esses dias atrás, a gente aconselhou a família que toda a família fizesse isso, né? Que os pais falassem: ó, agora nós vamos deixar o celular aqui porque nós É a precisamos. cultura da família. Então, criar, né, essa nova cultura, essa nova dinâmica no lar, todos juntos, para que os filhos possam se sentir assim: ah, não é um problema meu, é um problema nosso, né? Nós precisamos mudar as coisas. Então, eu acho que tudo que for feito em família, principalmente com filhos adolescentes e jovens, deveria ser colocado: ó, nós precisamos, né? Não é você precisa, não é você o delinquente aqui da casa, né? Nós estamos em delinquência. É porque é E muito nós difícil precisamos dessa cura, né? com um pai olhando o celular todo o tempo durante uma refeição, dizer para o filho que ele teria que ter Isso. limites. O detox é familiar, né? Se ele desrespeita a mãe que está na mesa, como ele pedir para o filho respeitar, sendo que não tem ninguém por perto, né? Mas tem muita coisa sobre isso. Acho que daquilo que nós estamos falando, a gente podia pensar essa questão do estímulo como uma das mais importantes, como um estímulo sensorial num nível alto que impeça ele de ter prazer numa conversa ou em um livro, ou a importância da imaginação. Eu ia falar um pouquinho sobre a questão de artes e coisa assim, né? Até virou assim aquelas situações que os filhos dão risada, puxam, né? Depois de adultos. Ah, lá em casa, quando a gente estava muito agitado, a gente queria não sei o que, nem lembro assim exatamente em que situação. Os nossos filhos contam assim: a mãe dizia: é hora de pegar o caderno de desenho, vamos desenhar. Então, às vezes, eles brincam, né, assim, na fase adulta, quando, gente, acho que está na hora de pegar o caderno de desenho, né? Mas era algo assim que a gente incentivou bastante na nossa casa. Não é o mundo de hoje, né? O mundo de 20 anos atrás, mais ou menos. Não estava como está agora, mas a gente sempre proporcionou muita coisa assim de artes, né? De música, musicalização e artes e lápis e canetinha, falando de coisa de dentro de casa, né? E papel e coisa que possa pintar e massinha coisas para criar, para que a criança possa criar fora do ambiente da internet. Possa criar pegando, tocando, né? Coisas simples, né? Desde as caixinhas de leite, inventar boneco, esse tipo de coisa, as maquetes, né? Eu lembro na nossa casa, assim, nesse ponto, o Marcos era o cara para isso, né? Eu providenciava os elementos e ele passava uma tarde fazendo uma mesa que nem essa, com uma maquete de um bairro, da rua. Nossa, aquilo os filhos nunca esquecem. Hoje eles puxam as histórias dessa época. Então, eu acho uma coisa muito legal, né? Essa parte que todo mundo tem um lápis de cor em casa, um papel, essas coisinhas simples de dentro de casa, para uma criança, elas fazem diferença. Elas podem ser instrumento de diversão, de criatividade, né? Era uma festa na papelaria
Ah, papelaria, sim. Quando ia para comprar material. Sim. O Marcos, esses dias, nós saindo de casa, não sei porque ele lembrou disso. Ele falou assim, sabe que eu tinha, na época que também na profissão dele se consumia muito material, né, de papelaria, então eu tinha uma conta na papelaria. E todo final de mês eles iam cobrar a conta. E a coisa foi indo para o digital, os processos e tudo mais. E um dia apareceu o carinha lá, né, com uma conta. Era uma conta bem baixa. Ele falou, mas faz tanto tempo que a gente não compra isso. Mas um dos filhos, volta e meia, passava lá canetinha, lápis, giz pastel e não sei o quê, porque o filho já sabia que tinha conta, né? Então, a papelaria foi o caminho de um dos filhos lá em casa, assim, bem interessante. Eu era tão apaixonado por papelaria que eu tive uma papelaria. Eu comprei, montei uma papelaria aí no final da minha adolescência. Eu acho que os jogos também, né? Tem tantos jogos legais, assim, tabuleiro e tudo, né? Eu lembro que nós tínhamos um jogo de memória que nós jogávamos quando éramos crianças com nossos pais e entre nós, né? Nós éramos em 3 irmãos. E essa semana que passou, eu estava jogando com a Ana e com o Samuel lá em casa, né? Então foi como voltar lá na minha infância, né? E quando a gente estava virando aquelas cartinhas e tal, era como se eu lembrasse de quando eu virei aquelas cartinhas, quando eu era criança, né? Então, um jogo tão simples como o jogo de memória, que hoje você não precisa investir um valor tão grande para você adquirir um, né? E foi um tempo tão gostoso e tão divertido, né? Para nós 3 lá no chão da nossa casa, jogando um jogo de memória que eu ganhei quando eu era uma criança, né? Então, coisas que a gente precisa trazer de volta para nossa mesa, para nossa casa, para nosso que dá estilo pra de jogar em vida. família, né? Isso. O Homecube é top demais. Também temos problemas em família. Gente, eu quero honrar aqui a Débora, minha Homecube não pode dar esposa, treta. porque E tem que ser rápido, porque eu já joguei com o Marcão e o ele Marcão demora pra leva fazer as muito jogadas. tempo, é verdade. Mas deixa eu falar que interessante, que importante e até como suscitar um desejo no seu coração. A Débora está falando que ela está brincando de memória com os seus filhos, e eu queria lembrar que o filho tem 19 anos e a filha 22. E estão jogando memória com a mãe. Então, é um tipo de relacionamento que talvez devêssemos olhar para ele e dizer: será que eu não quero isso para mim também? Será que eu não quero trazer de volta essa integração, esse desejo de estar junto, esse prazer em estar pertinho, né? Porque faz diferença. Agora, na minha casa tem uma dificuldade, porque a minha esposa quer que eu deixe pessoas da família, não os filhos, ganharem quando vão na minha casa. Fala, por que você não deixa tal pessoa ganhar? Por que você nunca deixa aquele É ganhar? que meu marido é muito competitivo, gente. Às vezes ele perde um pouco a mão, assim, na competição. Fale mais sobre isso. Acho que é desnecessário. Vamos fazer um podcast só sobre isso. Isso, vamos fazer um podcast sobre a competição na família, como lidar com ela. E vamos trazer um convidado para falar sobre isso. Meu Daí vai sogro tá ser vindo. papo retíssimo. Meu sogro vai participar do podcast. Eles vão explicar para você como é que as abelhas fazem mel. Ai, mas isso dos jogos, eu acho que isso une bastante a família, né? Quando a família sabe lidar com a competição. Mas um jogo de memória é uma coisa, né, que dá para começar por aí. Ai, acho que não tem idade, né? Acho que jogo é uma coisa que você pode encontrar um jogo que você Jogo de jogue com mesa. uma criança pequena, né? Até com uma quebra-cabeça, né? Que é uma coisa que as minhas crianças gostavam de fazer. Eu lembro que uma época a gente comprou uma quebra-cabeça gigante, depois eu emprestei, ou não sei se dei para uma criança, mas eu gostaria de ter segurado aquilo, né? Porque era um quebra-cabeça gigante, eles eram pequenininhos, eles adoravam montar aquilo lá, né? Então, Meses na mesa. Até hoje a Ana gosta de quebra-cabeça, mas daí hoje, né, com as peças bem menores. Mas são muitas histórias, e construir histórias talvez estejam no fundamento e na base da educação. Agora, se a gente tem uma história construída a cada 3 minutos, você não vai construir as suas histórias. Você se alimenta daquilo que está pronto e, até por uma defesa psicológica, você sente que viveu. O duro é chegar no final da vida pensando que viveu muitas histórias, mas nenhuma dessas histórias foram as suas histórias. Nenhuma dessas famílias que você chorou, riu, sentiu, foram a sua família. Porque muita gente está aí na meia-idade já não sabendo o que fazer com essa história de família. Nós vemos o número de divórcios
acachapante, nós vemos aí uma cultura A caixa é o quê? Deixa eu procurar no Traduza. dicionário aqui, gente. Por favor, Fabiano, leia. Traduz aí pros amigos que estão Fabiano, nos leia ouvindo. para nossa Aí tem alguma definição. coisa a ver com caixa, ou não? Leia aí a definição Cachapa. para gente. Enquanto ele procura a definição, eu gostaria de terminar meu raciocínio. Acachapante, que é esmagador, irrefutável, indiscutível, Nossa. inoxidável, estrogonoficamente retumbante. Alguma coisa assim. Desculpa aí, eu não podia perder a piada. Acachapante. O seu humor é acachapante. Mas vamos lá. E é triste ver que tem uma cultura hoje de desvalorização da família. Aquilo que se chama de empoderamento é um emburrecimento social, uma dissolução do tecido social, do tecido familiar, das unidades, a família como uma unidade de conexão da vida e produtora de uma sociedade equilibrada, amorosa, generosa. Isso está sendo arrancado e literalmente, né, a necessidade. E quando eu falei antes, é exatamente Marcuse isso, né? Ele fala para estimular eroticamente as crianças, porque com isso você vai diminuir essa conexão que eles vão ter com família, se tiverem família. Porque, terrivelmente hoje, para que você vai ter família se você não tem os princípios da família? Eu não aceito ser chamado de família tradicional, porque para mim só existe um tipo de família. Então não é família tradicional. Eu nunca vou ser um homem três letras depois disso. Eu sou homem, ponto. Homem é o que é. Então mulher é o que é. Eu não sou homem, nome de caneta. Né? Eu não sou... Por quê? Porque eu sou homem. Então família, o princípio de família. A família tem que ser destruída. E como a família tem que ser destruída, então erotiza a criança, porque ela vai querer pegar qualquer um na rua. Por que um ser humano que não tem os valores da família vai casar? Para pagar pensão? Por que um ser humano que não tem os valores de Deus, os valores bíblicos, vai se responsabilizar se ele pode simplesmente ir para o barzinho, pegar, experimentar, usar quanto quiser? Ele também vai estar sendo usado por outra pessoa que não tem um senso de família. Não é muito melhor ficarem se usando assim? E claro, esse é o caminho aí de Marcuse, esse é o caminho que está sendo tomado pela esquerda da nossa nação, e para isso talvez o celular seja uma bela arma. Por outro lado, a gente pode usar culturalmente, né, num debate como esse, para descobrir o que é acachapante. Então, como diz a Luciana, talvez toda a história seja sobre moderação. Mas antes de moderação, eu acho que tem uma questão de protagonismo nisso. Hoje também é verdade que onde há trevas, a luz brilha com muito mais intensidade. Se você tiver um filho que lê hoje, ele vai ser desejado pelas empresas. Mas talvez ele não fique muito tempo lá, porque ele vai ser um empreendedor e ele vai ter êxito e ele vai conseguir construir aquilo que ele desejar construir. Por quê? Porque os outros vão ter toda a culturazinha segmentada de 30 em 30 segundos mudando, e alguém que lê, que se fundamenta, alguém que se estrutura, sempre vai estar anos-luz na frente de qualquer outra pessoa que está recebendo aquilo que você pensa que é você que está procurando, mas é eles que estão enviando. Muito recentemente, eu estava vendo o Zuckerberg dentro do Senado americano, e eles perguntaram para ele por que 90% dos conteúdos que são retirados das timelines, são bloqueados pela empresa, são conteúdos de direita. E ele respondia, ora, porque 90% das pessoas no Vale do Silício são de esquerda. Então não tenho como controlar as tendências humanas. Claro que tem e já está fazendo isso. Então a gente está sendo censurado antes da informação chegar em nós. Então não é nem aquilo que falamos, eles já censuram pelo que comemos e pelo que bebemos, eles já nos censuram.
Então, quando alguém sair disso e passar para ler um livro, passar para se fundamentar, se estruturar fora do sistema, essa pessoa vai ter uma oportunidade gigantesca de ser muito bem-sucedida. Eu acho que nós estamos numa estação de intencionalmente refazer hábitos, né, e ajudar os nossos filhos, ajudar a nossa comunidade, a importância de refazer hábitos, né? E eu acho que isso é algo muito intencional, né? É um esforço, porque todos os hábitos se conquistam com um esforço, né? Novos hábitos. E eu acho que é algo que vale muito a pena, né? Então, acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando desse movimento, né? Nós precisamos trabalhar com isso na nossa vida, na nossa casa, né? Refazer hábitos com o celular, com as telas, com os relacionamentos, com a família. No, Pas- come- no Pastor começo a Adé, gente dizia, vamos tirar a televisão de dentro do quarto, mas agora a gente cada um leva a sua televisãozinha para dentro. Então tem muito mais coisa dentro do nosso coração para ser tirada do que o celular das nossas mãos. Fabiano. eu só queria acrescentar aí nessa lista de hábitos algo que aqui em casa a gente vê que fez bastante diferença, além de leitura, jogos, artes, que é uma coisa, são coisas muito importantes. Eu acredito que a atividade física hoje para as crianças, que é uma coisa que parece que, meu Deus, as crianças, todo mundo, antigamente todo mundo ia pro pátio para brincar, ia brincar Uhum, na rua, ia soltar pipa, jogar bola na rua. Hoje não fazem isso. uhum. E o pastor Júlio estava falando dos neurotransmissores, né? E hoje sabe-se que qualquer atividade física aí que você consiga desenvolver um hábito, tu vai poder gerar serotonina, endorfina, e isso vai diminuir drasticamente esse estresse, ansiedade, esses vícios. Então, eu queria só adicionar aí que, de repente, Aham, ótimo. quem tem filhos, né, assim, incentivar a fazer. No meu caso, a gente tem uma menina, ela faz balé, aí incentiva a menina a fazer karatê, incentiva a menina a fazer futebol, a correr, a se exercitar, porque isso também dá uma grande diferença aí nessa questão de tirar eles das telas. Eu acho que É, sair hoje, correr junto, né? Eu vi o pastor Júnior correndo com o filho dele esses dias, né? Eu acho que é uma coisa bem legal que raramente você vê alguém fazendo isso, né, com o filho. agora, talvez seja uma coisa nova que está acontecendo conosco. Luciana, como igreja, nós temos gerado uma comunidade de pessoas que leem, uma comunidade de pessoas que se preocupam também fisicamente, uma comunidade de pessoas ativas fisicamente, uma comunidade de pessoas que leem, uma comunidade de pessoas que se importa com música e artes, uma comunidade de pessoas aculturadas à forma com que o mundo deseja chamar a gente de tradicional. Sim, e nós vamos descobrindo na liberdade outras pessoas que têm o mesmo foco, outras famílias, outras comunidades que têm os mesmos princípios e que querem chegar com seus filhos em outro lugar que não o que está planejado, projetado para a sociedade atual. Talvez encontrar uma comunidade de fé onde muitas famílias tenham filhos que se envolvem com esportes, com música, essas oportunidades possam fazer diferença. Hoje nós temos lá os Exploradores do Rei, que leva as crianças para fora da cidade para ter atividades que a natureza faça parte dessas atividades. Nós temos meninos com faca e machadinha, nós temos meninas com pincéis e temos meninas e também meninas com faca e machadinha, né? Mas nós temos atividades para os machinhos que temos e para as doces meninas, né? E com esse zelo e esse cuidado bem distinto que talvez faça sentido para as pessoas que estão nos ouvindo. Vale a pena ter uma comunidade onde criar os filhos, onde mais gente se preocupa com o que a gente se preocupa? Com certeza, você estava falando, eu estava pensando aqui, isso é voltar às origens, né? Falando de origens, né? Mas esse assunto para outro podcast. Mas a origem do projeto de Deus, né? Para homem, para mulher, para família, eu acho que nós temos caminhado para esse lugar, nós temos buscado trazer isso na prática da nossa vida, né? Eu acho que encontrar um lugar com pessoas que estão andando nessa direção é fundamental.
Eu achei tão incrível esses dias ver os meninos apagando o fogo do bujão lá junto com Sim, os achei o bombeiros. máximo A aquilo. coragem de eles Muito taparem lá com o especial. dedo Eu tava lá. o Nossa. bujão. Outro dia, como fazer o primeiro atendimento para uma pessoa e o SAMU lá ensinando. Outro dia, eles lá no arco e flecha, Pescando, né? pescando. Eu achei incrível, né? Muito especial. É difícil a gente falar da gente mesmo, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão para essa centena de voluntários que hoje ajudam com as crianças, gerando essa comunidade saudável. O fato da gente poder usufruir da chácara, né, da nossa comunidade, ter uma chácara, eu acho que isso ajuda muito, né, porque a gente vê as famílias usufruindo disso também como um lugar de lazer, de esporte, como o pastor Fabiano falou, né, de poderem ir lá jogar um futebol, passear, caminhar, né, eu acho que isso é muito precioso, né, a gente Tem um vê... investimento para você pegar só a sua cesta de lanche e fazer um piquenique com a sua família, já faz tanta diferença. Mas eu queria também incentivar as pessoas aí que podem estar pensando, mas eu não tenho uma chácara, eu não tenho tudo isso, mas talvez aí na sua cidade, ou mesmo na nossa cidade, tem um parque, né? Tem um parque onde você pode passear com a sua criança, onde você pode correr, pode andar, pode fazer o seu piquenique. Então eu penso assim, que quando a gente tem uma boa vontade, uma decisão, né, a gente consegue achar um caminho. Acho que sempre tem uma terceira via, né, para tudo aquilo que nós desejamos. E eu queria incentivar você que está nos ouvindo, a nós mesmos aqui, a encontrar esse caminho saudável, né, de uma saúde emocional, espiritual, mental e física aí para nós e para nossa família. Agora, se você acha muito difícil, se você está muito cansado, se você não quer investir em família, um pouquinho diferente que uma amiga nossa diria nesse momento, né? Vai orar no mato. Tchau.